Um olhar para esse atendimento online, né? Porque, por exemplo, a grande preocupação com o atendimento online é se a pessoa do outro lado começa a passar mal. Vocês já pensaram nisso? E a gente sabe que isso não é difícil. Então, quer dizer, não é difícil que alguém passe mal do outro lado. Então, o que nós vamos fazer para fazer com que ela passe, o que aqui a gente chama na psicologia de abreação, né? Que ela passe por essa reação, se equilibre e processe a imagem. Então, nós vamos aprender a fazer isso. Nós vamos olhar para a testagem muscular, como que nós vamos fazer essa testagem muscular à distância. Então, tem todo um preparo mental para fazer isso. E nós vamos exercitar a testagem mental, a testagem muscular aqui no grupo, e nós vamos testar ela de 3 em 3, tá? Então, um vai ter um problema, vai trazer uma questão, e 2 vai fazer a testagem. E o que tem que acontecer? Tem que dar o mesmo resultado, porque não pode dar resultado diferente. Faz sentido isso? Então, nós vamos treinar até que a gente consiga os mesmos resultados na testagem. E, para isso, necessita de uma preparação mental, e eu vou falar um pouquinho disso. Só que antes de fazer essas duas coisas que eu falei, nós precisamos estar bem atentos ao protocolo. Tá? Então, o protocolo é 50% do atendimento. Então, nós, com um protocolo bem feito, ainda que a gente não consiga fazer uma boa testagem, ainda que a testagem não esteja legal, a gente tem o protocolo para mapear. Então, o protocolo nos dá a sensação, a emoção, a posição, os pensamentos, e isso a gente consegue mapear pelo barômetro, então é um pouco mais tranquilo. Agora, eu tendo a testagem bem, eu tendo o protocolo bem feito, se houver algum problema, a gente usa o exercício da abreação, e a gente tem a certeza que o cliente vai ficar do outro lado bem. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente vai começar, então, o atendimento online? A primeira coisa, eu preciso enquadrar esse cliente na consulta para evitar expectativas. Por quê? Vocês já viram alguém chegar para seu atendimento querendo ser curado? Querendo que você resolva a situação da vida dele? Né? E detalhe, eles querem que a gente faça isso em uma sessão. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e deixar bem claro para o cliente, que nós não vamos fazer uma sessão de magia. E nem estamos concorrendo com Jesus Cristo. Então, não é uma sessão mágica, não é uma sessão milagrosa. Então, nós vamos fazer uma sessão onde o trabalho da terapia SNT é fazer uma mudança de percepção, é fazer uma tomada de consciência da informação, daquilo que ele está vivenciando, e desativar o estresse emocional. Uma vez que a gente consegue fazer isso, ele corre o risco de ficar curado. Mas isso é um risco dele. Não é o nosso objetivo. Entendeu? Nós vamos desativar estresse emocional. Ele pode sair curado? Ele pode. O que nós garantimos é que a cura física não é o objetivo da terapia SNT.
né? Mas ela pode ocorrer se houver uma combinação com medicação tradicional, com a psiquiatria, né? Com aquilo que precisa ser feito de acordo com o problema que ele está trazendo. Então, por exemplo, se ele está fazendo psicoterapia e a psicoterapia não deu resultado, não é porque a psicoterapia não dá resultado, é porque a questão que ele precisa trabalhar talvez esteja mais numa área do sistema límbico, de percepção, e aquele psicólogo não tem ferramentas para aquilo, então ele não vai resolver isso. Nós temos ferramenta para isso, podemos desativar esse estresse e ele pode depois retornar à psicoterapia. Então, o fato da gente desativar o estresse, o fato da pessoa ter uma melhora, ela não está por nós liberada a deixar medicamento, a deixar tratamento. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro no atendimento online, para não gerar expectativa e também para que nós, como terapeutas, baixemos o nível de estresse. Outra informação que é importante que a gente dê para o cliente é que ele não tem que falar, ele tem que se limitar a responder as perguntas. Então, é aquela célebre frase, né? Você poderia não falar para eu poder te escutar? E aí eles ficam doidos, né? Não, mas como que você vai me escutar se eu não vou falar? E aí é onde a gente vai deixar claro que ele deverá ser descritivo, objetivo. Então, que nós não queremos a história, que nós não queremos que ele nos conte os dramas. Primeiro que, se nós cairmos no conto que o cliente conta, o que vai acontecer é que a gente simplesmente não vai atender ele, nós vamos tomar partido, nós vamos nos misturar com as nossas crenças, com os nossos valores, com o que a gente pensa. Então, é por isso que a gente não deixa o cliente falar, porque se ele falar, a gente não vai conseguir escutar o que precisa ser escutado. Então, isso, vocês sabem que eu falo um monte de coisa. Uma outra coisa que a gente garante para o cliente é desconforto. Tá? Então, a hora que a gente estiver pressionando, a hora que a gente estiver falando, vai ter desconforto. E quanto mais desconforto tiver aqui com a gente, melhor. E a gente vai garantir para ele que nós temos ferramentas para dar suporte para ele do lado de lá da câmera. Então, que ele pode ficar tranquilo e que a gente vai poder fazer isso. Outra coisa que a gente precisa deixar claro é que a terapia SNT não elimina programas inconscientes. Então, os nossos programas, eles não podem ser eliminados, mas nós transformamos, nós transcendemos a informação. Então, é aquela história que eu sempre digo para vocês do computador. Então, você tem um computador e você tem um HD. Você tem um drive, um rígido, né? E já chama drive rígido. Ou seja, é fixo, é aquilo ali. E se a gente tirar esse drive rígido, o que vai acontecer é que o computador não vai rodar. E se eu pegar o drive de uma marca e colocar esse drive rígido em outra marca, também não vai rodar com eficácia. Então, a mesma coisa acontece com os nossos programas inconscientes. As crenças das nossas famílias, as crenças da sociedade, as crenças religiosas. Então, tem muitas coisas que estruturaram o nosso inconsciente. E uma vez que o meu inconsciente foi estruturado com essas crenças, com esses valores, com essas culturas, não adianta você chegar e dizer assim, vamos arrancar tudo isso, vamos jogar tudo isso fora e vamos colocar um novo programa aí dentro. Cada vez que você faz isso,
Você desestabiliza de tal forma a pessoa que ela pode ter um pane, ela pode surtar, ela pode ter uma esquizofrenia, ela pode ter um rompimento familiar, ela pode querer sair de casa, ela pode querer largar do marido, ela pode romper com mãe, com pai, com família. Tudo isso por quê? Porque nós queremos eliminar programas. E a gente não pode fazer isso. Nós podemos dar novos significados e uma coisa que é assim extremamente interessante é que quando você estiver realmente bem com você mesmo, com a sua história, bem com... Se você realmente tivesse perdoado, se você realmente estiver em harmonia com você, não interessa o ser humano que está do lado de fora. Ele não te desestabiliza. Isso não significa que você não vá sofrer, que você não vá se entristecer, que você não vá se decepcionar com as pessoas, mas você consegue olhar para fora com misericórdia. E, gente, é um estado mesmo de Jesus Cristo. Né? Então, eu acho que Jesus veio no mundo se fazer homem para mostrar que os homens podem se fazer Deus. Tá? Então, se Jesus, numa essência humana, ele conseguiu com que o que estava do lado de fora não abalasse esse divino que estava do lado de dentro, isso significa que nós também podemos resgatar o nosso divino, que nós também podemos resgatar a nossa história, que nós podemos também nos perdoar, é perdoando que se é perdoado, né? Então, quando eu acolho o outro, quando eu aceito o outro, é porque eu me aceito, é porque eu me acolho. Então, eu como terapeuta, se eu não acredito nisso, vai ficar muito difícil atender quem está do lado de fora. Vai ficar muito difícil ajudar as pessoas que pensam diferente, que acreditam. Como que eu vou ajudar uma pessoa a ressignificar a sua história se eu não consigo ressignificar a minha? Se eu não consigo olhar para a minha história? Se eu estou cheia de acusações para a minha vida, se eu estou cheia de culpa, se eu não consigo olhar para essa essência interna, como que eu vou ajudar o outro a olhar para a essência dela? Então, é isso que nós estamos falando em transcender. Né? Ou seja, eu vivi o que eu vivi para chegar onde eu cheguei, e sou grata, não era o que eu queria, e aí vem todo esse olhar de aceitação. Eu aceito a minha história, não me conformo com ela. Então, eu sempre bato nessa tecla para que vocês entreguem para o cliente de vocês esse conceito, essa diferença de aceitação, de conformação. Então, as pessoas elas têm se conformado com uma história que elas não querem viver mais e por isso elas estão doentes, e por isso elas estão sofrendo, e por isso tem tanta briga, e por isso tem tantas dificuldades. Por quê? Porque elas se conformaram a algo que elas não querem, que aquilo que há dentro da alma dela não aceita essa conformação. Então, há uma parte interna sua que não quer se conformar com a maldade do mundo, há uma parte interna que não quer se conformar com algumas regras, há uma parte interna tua que não quer se conformar com alguns valores. Até aí tudo bem, mas eu posso aceitar tudo isso. E uma vez que eu tenho essa aceitação, eu posso entender que o outro pode ser diferente das minhas crenças, dos meus valores, ele pode pensar diferente, ele pode agir diferente, ainda que essas ações eu abomino, eu não aceito, eu não concordo. Então, eu posso aceitar, jamais me conformar. Quando você fala dessa aceitação para o seu cliente, dá essa orientação para ele,
isso já é um grande passo para que ele consiga fazer as mudanças na história dele. E depois da aceitação vem a apreciação, que é ele olhar para a história dele, apreciando as estratégias que essa pessoa teve. Mas que hora que nós vamos olhar aceitação, apreciação? Nós vamos fazer isso no momento que nós tivermos, nós vamos explicar o que é isso no início do processo, mas a gente vai usar essa linguagem na hora da desativação, que aí nós vamos pedir para que ele olhe para a situação, aceitando, apreciando as estratégias, apreciando as competências quando ele não tinha nenhuma força, quando ele não tinha nenhuma condição, quando ele não tinha nenhuma instrução. Então, nós convidamos o nosso cliente, naquele momento, a apreciar tudo isso. E uma vez que ele aprecie tudo, nós vamos pedir para que ele admire. Admire aonde ele chegou, admire o que ele conquistou, admire onde ele está, e aí, admirando, ele aceite novamente a realidade que ele tem ali naquele momento e que ele pode, então, agora fazer novas escolhas e fazer traçar novas estratégias. Nós voltamos aqui, então, para o método PCR, né? Então, quando alguém perguntar para vocês que método nós utilizamos o método PCR. Nós vamos fazer o quê? Buscar o pensamento original que criou o sintoma que a pessoa tá vivenciando. E para que a gente consiga encontrar esse pensamento original, a gente precisa ter bem delimitado qual é o problema. E o problema, lembra que eu sempre falo, o problema não é o que a pessoa traz. O que a pessoa traz é o que ela pensa sobre o problema. O problema está escondido, né? O problema está escondido e a gente precisa aprender a fazer essa busca. Quando a gente fala em pensamento original, eu gosto da analogia do paraíso, tá? Então, pensamento original e pecado original, eles estão ali juntos. E por que eles estão ali juntos? Porque a primeira coisa que aconteceu com o homem, quando ele comete o pecado original, foi se esconder e sentir culpa. Tá? E depois de esconder e se sentir culpa, a separação. Ele se separa e ele é expulso do paraíso e ele se separa de Deus. Então, toda vez que uma pessoa ela está com um sintoma, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele físico, seja saúde, seja lá o que for que ele esteja passando naquele momento, ele teve um pensamento que originou uma culpa, ou que originou uma separação, ou que originou uma exclusão. E se é um pensamento que originou tudo isso, então o que eu vou fazer? Eu preciso encontrar o que originou aquela enfermidade, aquele pensamento. E por isso que as pessoas sofrem muito quando a gente diz assim: mas diante desse evento, o que você pensa de negativo sobre você? Elas nunca pensam nada. Mas sobre mim? O que eu penso de negativo sobre mim? Então vamos dizer, a pessoa foi assaltada
o bandido bateu na cabeça dela, desmaiou, levou tudo, ela quase morreu. E aí o terapeuta chega e pergunta assim: e o que você pensa de negativo sobre você? Ela já disse: sobre mim nada, eu penso sobre o bandido, eu penso sobre a situação, eu penso sobre quem me mandou para aquele lugar, mas sobre mim eu não penso nada. E por que isso acontece? Porque ela está atrás da moita, como estava Adão e Eva. Não é? Onde você está? Né? Onde você está? Então, porque eu preciso descobrir o que essa pessoa pensa sobre ela naquele momento. E aí eu preciso entender o que são esses pensamentos limitantes, esses pensamentos negativos. E eu preciso saber se eles realmente são limitantes e se realmente eles são negativos. Porque se eu não souber tirar a crença limitante, você já perdeu uma boa porcentagem dessa liberação. Por quê? Porque você vai trabalhar num pensamento que não é original. Você vai trabalhar num pensamento que está cheio de desculpas. Então, o que acontece com o pensamento limitante? Ele é uma verdade naquele momento, tá? Mas ele tem que ser uma mentira na vida real da pessoa. Ela pegou uma crença de um evento, generalizou e trouxe para a vida pessoal dela. Então, às vezes agora ela não está conseguindo se defender pelo simples fato de ter tido um evento bloqueante aonde ela não pôde se defender. Então, é isso que eu preciso estar atento quando eu vou levantar o pensamento de origem. Faça o que é possível. Mas com o exercício que eu vou ensinar para vocês, se a pessoa não consegue entrar naquelas cenas do barômetro, a gente vai poder desativar a cena atual. Agora vocês vão aprender a desativar a cena atual, tá? Sem precisar entrar nas cenas das fases do subconsciente corpo. Então, você pode trabalhar só na fase do presente, o que eu aconselho a nível de online, tá? A nível online. Então, eu aconselho que vocês atuem a nível presente e depois que vocês estiverem bem treinados com o nível online, aí vocês podem dar uma arriscada e entrar, então, no subconsciente corpo, entendeu? Então, deixa subir esse consciente corpo para a gente trabalhar presencial, quando a pessoa puder vir. E depois de um bom treino no presente com o online, a gente consegue, sim, fazer essa entrada no subconsciente no corpo, só que as reações são bem mais fortes. E você não vai estar do lado. Então, a pessoa tem que ter um vínculo de confiança muito grande, não pode ser nas primeiras sessões. Quer dizer, naquele momento eu posso dizer: eu estou preso. Então, naquele momento é verdade. Agora, se ele está dizendo assim, eu estou em casa e eu não posso sair da minha casa por nada, porque eu tenho que ficar cuidando da minha mãe. Eu estou preso em casa. Por exemplo, vamos dizer que essa pessoa está dizendo: eu estou preso, e ela está na quarentena do coronavírus. Tá? Então, eu estou preso hoje com o coronavírus? Não. Foi nos feito um pedido, mas eu não estou preso. Quem quiser sair, sai. Então, ela é uma crença verdadeira no passado, mas embora eu me sinta presa no presente, eu não estou.
Eu posso sair e correr o risco de sair. Então, isso é que eu preciso ver. A crença no passado é verdadeira, mas no presente, se ela for falsa, então, quer dizer, no passado eu estava preso, minha mãe trancava a porta de casa, ela ia trabalhar, eu ficava preso dentro de casa, e ali eu tinha que comer a comida fria que ela deixou, eu não tinha como sair, as janelas eram todas trancadas. Então, ok, aquela criança está presa? Ela está presa. Naquele momento, sim. Agora imagine uma criança que viveu isso na infância, hoje no coronavírus. A sensação vai ser a mesma. Eu estou presa. Mas, embora a sensação seja igual, o sentimento de estar presa é igual, porque agora eu tenho um sentimento de estar preso. Eu não estou preso. Ninguém trancou a porta. Ninguém me deixou sair. Então, quando eu estiver pensando em crença limitante, eu preciso fazer esse olhar. Ok, então, quando eu era pequeno, e a mamãe trancava tudo, ia trabalhar e só voltava no final da tarde. Hoje eu estou aqui no coronavírus, me sentindo presa, tá? Mas eu não estou presa, eu me sinto presa, eu não estou preso. Então, se eu conseguir fazer esse olhar para a crença limitante, aí sim nós estamos no foco certo. E aí você vai perceber que o pensamento, eu estou preso na infância, é igual ao eu estou preso hoje. A sensação da infância é a mesma de hoje. A reação corporal é a mesma de hoje. Então, se eu consigo o pensamento original, eu vou conseguir as mesmas sensações, as mesmas emoções, vai estar tudo coerente. E uma vez que eu conseguir essa coerência, não tem risco. Aquela pessoa vai libertar aquele trauma, ela vai liberar aquela tensão, e isso não se tem dúvida. Tá, obrigado pela contribuição, padre, e eu acho que eu consegui ficar bem mais claro. Faz sentido isso para vocês? Mais alguma pergunta, então, de pensamento limitante? Ok. Agora, vamos para esse segundo ponto aqui. Opa. Encontramos a necessidade que não foi atendida, trazendo novos significados para ela. Então, seguindo o exemplo da criança presa, então, dentro de casa. Vamos seguir esse exemplo que eu achei que vai ser legal para a gente fazer todo esse processo. Então, seguindo esse exemplo, qual foi a necessidade que não foi atendida naquele momento? Vamos lá, se vocês fossem sugerir, escreve aí para mim. Quais são as necessidades que essa criança teve que não foram atendidas? Qual é a necessidade que está descoberta aí? Então, quando a gente está falando de necessidade, nós também estamos falando de risco. E o risco é sempre de quê? Sobrevivência. Exatamente isso, Amanda. De morrer, né? Morrer de fome, qualquer coisa que faça com que a pessoa sinta que vai morrer. Então, sempre a necessidade não atendida, ela traz uma conotação de morte. Por isso que nós nos desesperamos no momento atual. Então, para uma pessoa, talvez hoje, estar com esse sentimento de estar preso por causa do coronavírus, é um sentimento para ela de morte. É como se ela fosse morrer. Toda vez que você for buscar uma necessidade, você precisa estar atento se aquela necessidade leva a um risco de morte.
se a vida da pessoa está correndo risco. Se isso acontece, você está na origem do problema, né? É o que a Biodeco chama de biochoque.